Olá, aqui é o pastor Rafael. Vamos continuar estudando a carta aos Romanos juntos. Você é meu convidado e minha convidada. Esse é o nosso quarto estudo a respeito da carta aos Romanos e chegamos ao auge, talvez ao ápice dessa carta, um capítulo extremamente importante que é a base fundamental da fé cristã, da verdadeira fé cristã. E eu juntaria esse texto de Romanos 3, a partir do versículo 20 até o capítulo 4 todo, como a melhor explicação a respeito do Evangelho. Você está pronto? Vamos começar? Talvez você esteja querendo fazer justiça pelas próprias mãos. Talvez muita gente queira fazer justiça pelas próprias mãos. Mas como eu estava dizendo, junto com Efésios 2, junto com 2 aos Coríntios capítulo 5, junto com 1ª carta aos Coríntios capítulo 15, esse é um trecho que fala muito explicitamente a respeito do Evangelho. E aqui Paulo gasta muito mais tempo, palavras inclusive difíceis, para explicar o bendito Evangelho, que é o centro, o objetivo desta carta de Paulo. Vamos examinar então a partir do verso 21. Nós terminamos o último estudo concluindo junto com Paulo, onde Paulo termina a sua explicação a respeito da união de todos os povos debaixo do pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E é interessante porque eu vou ler o versículo 20, diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, Deus colocou todo mundo no mesmo balaio, judeus e gentios, estamos todos condenados. Mas o versículo 21 se inicia assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Aqui no versículo 21, Paulo vira a chave e diz: será que a justiça que prevalece para você é a sua justiça, que vem das suas mãos, que vem através da prática da lei, ou que vem através de uma boa obra que você faz? Ou será que a justiça vem daquilo que você pode produzir? E Paulo diz: mas agora se demonstrou, agora se manifestou uma outra justiça, uma justiça que provém de Deus. E aqui Paulo vai começar a falar sobre algo muito importante, uma palavrinha chamada justificação. Pense na justificação assim. Imagina quando você estava na sua época escolar e você não pôde ir à escola porque você estava com dor de dente. Então a sua mamãe no dia seguinte mandou um bilhete na sua agenda, dizendo: professora, o meu filho Rafael não foi à escola porque estava com dor de dente. Naquele dia, quando você chegar e entregar a sua agenda para sua professora, a professora ia olhar e ver que você tinha uma justificativa para não estar na aula. E apesar de você não ter comparecido à aula naquele dia, você não recebeu a falta. Veja isso, você não estava na aula e você não recebeu a falta. Mas você não estava na aula, você merecia uma falta, mas você não recebeu porque você tinha uma justificativa. Alguém comprovou e alguém limpou a sua barra, por assim dizer. E é disso que esse capítulo tanto vai tratar, sobre justificação. E nós poderíamos definir justificação como uma declaração de Deus de que não há mais nenhuma dívida contra ele. Ou seja, toda pessoa que quer viver com Deus, que quer viver eternamente com Deus, ou, para resumir, toda pessoa que quer morar no céu para toda a eternidade, junto com Deus, ela precisa ser justificada. É muito interessante porque quando nós conversamos com pessoas e perguntamos: você acha que vai para o céu? E a pessoa diz: sim, eu acho. Mas por quê? Porque eu faço boas coisas. Mas isso não garante o nosso nome no céu. O único meio de entrar no céu é ser justificado por Deus. E para ser justificado por Deus, nós precisamos de uma atitude de Deus. E é disso que esse capítulo vai tratar. No versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Versículo 24:
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. O que Paulo quer dizer com propiciação? Deus está virado conosco por causa do pecado, porque todos são pecadores, estão longe de Deus. Mas Deus nos justificou pela sua graça, por causa do sacrifício de Jesus. O sangue de Cristo pagou o meu pecado. Quando formos para o céu, quando morrermos, estivermos diante de Deus, Deus está a ponto de dar uma falta na sua caderneta. Mas você tem uma justificativa. E a justificativa não foi o que eu fiz, mas o que outra pessoa fez por mim. E naquele momento, Deus vai fazer: qual é a sua justificativa para estar no céu? E eu vou dizer: a minha justificativa para estar no céu está aqui. É o sangue de Jesus Cristo, que me redime. E esse sangue torna Deus propício à minha pessoa. Ou seja, afasta a ira dele e o faz me receber em seus braços. É disso que este capítulo trata, sobre salvação. E isto é o Evangelho, meu querido. O Evangelho não é algo que eu possa fazer, mas algo que alguém fez por mim. E nesse caso, Jesus morreu por mim. Aliás, Jesus morreu por todos aqueles que creem. E Jesus vai salvar justamente aqueles que creem. Porque ao mesmo tempo em que Paulo diz que todos pecaram, ele diz que todos são justificados em Jesus, desde que creiam na obra de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa justificação, nós podemos acessar essa justificação apenas pela fé em Jesus Cristo. Partindo desse princípio, Paulo vai dizer que não há mais vanglória da parte humana. Nenhum homem pode bater no peito e dizer: eu consegui a salvação. Muito pelo contrário, nós dessa maneira esmagamos o orgulho humano, esmagamos o orgulho étnico, porque já não importa mais judeu ou gentil ou de qualquer nacionalidade, não importa mais raça, não importa mais condição social, porque quem salvou foi Jesus e não eu mesmo. Não importa o quanto dinheiro eu tenho, não importa quantas faculdades eu fiz, o que importa é a minha fé em Jesus Cristo. E para comprovar isso, o apóstolo Paulo então gasta todo o capítulo 4 da carta aos Romanos para explicar e ilustrar essa questão da salvação e a justificação pela fé em Jesus Cristo, usando o exemplo do Antigo Testamento. Um exemplo muito conhecido para os judeus, mas também para nós e para muitos outros povos, que é o exemplo de Abraão, também conhecido como pai da fé. E o que Paulo vai argumentar é algo maravilhoso, porque Abraão foi o início de todo o povo de Deus, dos judeus. Mas Abraão teve uma aliança com Deus através da circuncisão. Mas a questão que Paulo debate aqui neste capítulo é: quando Abraão foi salvo? Quando Abraão foi justificado? Será que Abraão foi justificado antes da circuncisão ou depois da circuncisão? E Paulo vai falar versículo após versículo e mostrar para nós que Abraão foi salvo antes da circuncisão. E ele diz aqui no versículo 9: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. E aí Paulo pergunta: sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não, foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que quando Deus apareceu a Abraão, ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Ou seja, foi nesse momento em que ele foi justificado. Após isso, ele foi circuncidado, mas a justiça veio antes. E aí Paulo vai falar então que todos nós, circuncisos ou incircuncisos, temos acesso à salvação e à justificação em Deus.
não por conta dos meus méritos, mas por conta dos méritos de Cristo. E para terminar, Paulo faz um resumo maravilhoso no capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Eu vou ler com vocês também esses versículos. As palavras lhe foi creditado não foram escritos apenas para ele Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Você quer ir para o céu? Você quer fazer justiça pelas próprias mãos? Não faça isso. Crê em Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos justificar, para perdoar os nossos pecados. Nós nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de acessar os outros vídeos da nossa playlist. Até lá!